Olá, alunos e alunas! Hoje a nossa aula, olha, daqui a pouco, olha o que vai acontecer, todos juntos, né? Daqui a pouco eu vou falar a respeito de toda essa arrumação de hoje, essa bandeira aqui tremulando nas primeiras horas da manhã. O Brasil hoje acordou com outro clima, pessoal. É clima de Hexa. Mas vamos lá, que tem alguns avisos, né? Antes da gente começar a falar aí desse Hexa tão sonhado, né? Aí a questão da nossa aula, pessoal. Acredito que muitos estão assistindo nossa aula neste momento pela TV, mas muitos também devem estar aí no aplicativo e vai conversar com a nossa aula em tempo real, não é isso? Então vamos lá, coloca aí o seu celular, né, para ir para a nossa tela, baixa esse aplicativo quem não baixou ainda e vamos realmente conversar, né, em tempo real, dialogando, eu podendo falar aqui da nossa aula e vocês aí, do que é que vocês estão sentindo, o que é que vocês estão vivenciando também nesse dia de hoje. Além da questão da aula na TV e da questão do aplicativo, todas as nossas aulas e as aulas de todas as disciplinas estão lá no YouTube, onde vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem, pausar, rever, ir direto para a atividade, né? Quando quiserem rever aí a questão das sugestões de atividade que sempre estamos colocando aqui. Mas hoje eu tenho aí um alô especial, é a Escola Municipal Divino Espírito Santo, que ontem, gentilmente, né, Simone Laureano, chefe de divisão de inovação na educação, que está aqui também no CETEC, aqui no prédio onde a Escola Municipal para Aulas Digitais também se encontra, levou para a nossa sala, lá para a sala dos professores, um grupo de alunos da Escola Municipal Divino Espírito Santo. E aqui o meu alô especial para os alunos do 7º ano aí da Divino Espírito Santo que estão nos assistindo. Mas também quero, né, aí mandar um caloroso abraço para a gestora Juliana Pereira, Lígia Pereira e a multiplicadora Juliana Santos, que é da UTEC Gregório Bezerra. E em nome, né, da multiplicadora Juliana Santos, eu gostaria aqui de saudar todas as multiplicadoras que estão aí num trabalho excessivo, passando pelas escolas, mostrando como é que acessa as nossas aulas, né? Então, para você, Juliana, e para todas as multiplicadoras, um muito obrigado por todo esse empenho que vocês vêm fazendo aí nas visitas às escolas. Mas temos aí mais avisos. A questão aí do nosso Novembro Azul, o que diz respeito à prevenção e diagnóstico precoce do diabetes e do câncer de próstata. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela tem um recadinho para passar para a gente a respeito, né, tanto do diabetes como do câncer de próstata. Vamos lá, professora Cláudia? Vamos lá, professora Isabel, nesse clima aí, né, e falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, a importância do cuidado com diabetes, a questão da prevenção do câncer de próstata é muito importante, realmente é uma campanha de conscientização, então vamos nos cuidar, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos, a professora Celi já está dando boas-vindas, professora Luciana, professora Isabel. Então, vamos aí, professora, o que é que você tem para nós hoje? Vamos lá. E aí, gente, olha o que eu trouxe para a gente discutir, não é? Que eu acho que é o que está acontecendo aí na sua casa, na sua escola, não é? É a questão aí, a torcida está pegando fogo. É um termo que a gente costuma falar. Veja, todo mundo agitado. Então, quando a gente vamos dizer assim, quando a gente usa esse termo, que a sala de aula está pegando fogo, né? Imagina que alguns alunos, às vezes, chegam lá na coordenação também e diz, nossa sala está pegando fogo. O que ela está querendo dizer é que a sala está agitada, né? E aí, olha, vai Brasil! É esse o nosso clima hoje, aqui na nossa escola, aí na sua escola, na sua casa também. Então, em relação aí, a gente vê a euforia da torcida e começa a ver que esse movimento, que essa agitação aquece o coração, mas aquece também aí, pessoal, o corpo. Então, aí, quem está nesse grupinho está aí, olha, se aquecendo e aí está acontecendo o calor humano. E esse calor também que está aí dentro do nosso coração, né? Eu hoje acordei, né, muito agitada, pensando já nesse jogo que vai acontecer, não é, à tarde, mas que agora no horário da manhã nós já estamos em clima de festa e de euforia. E quando a gente fala de agitação, de pegar fogo, a nossa torcida, eu acredito que é primeiro lugar em relação ao mundo.
Sabia que a nossa torcida é muito bem vista lá fora, pela alegria, pelo colorido, pelo entusiasmo. Então, todos juntos hoje, né? Agitando realmente e mandando aí esse calor para todos os jogadores e para que a gente possa conquistar mais uma estrela. Precisamos dessa estrela e o time aí, olha gente, está precisando aí dessa nossa energia. E essa energia vai em forma desse calor humano. Não é isso, pessoal? Vocês também acordaram bem ativos hoje? Vamos juntos. Mas tem mais coisas para a gente falar em relação à agitação, né? Porque a agitação tem a ver com a nossa aula de hoje. Olha um exemplo que também eu trouxe, que faz parte aí do nosso dia a dia. Observe aí essa imagem. Coloca, obrigada, Cleitinho. Aí, muito bem. Vejam aí essa panela, né? Com água fervendo. A água ferve a 100 graus Celsius. Então, observa que no momento da fervura existe uma agitação. Como aquela agitação que eu falei, né? Agora há pouco da nossa torcida. Essa agitação, né? É uma agitação aí de calor, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Mas vamos lá. Tem muita coisa para a gente ver, para aquecer o nosso coração e mandarmos boas energias em relação aí aos nossos representantes, jogadores aí, que à tarde estão nos representando. E eles precisam dessa energia. Vamos lá, gente. Então, a gente vai conversar hoje a respeito de temperatura e calor. E a temperatura e o calor, ela é estudada pela termologia. E daqui a pouco eu vou dar para vocês um conceito de termologia. Mas agora eu já estou dizendo que o calor e a temperatura são estudados, né? A partir aí desse tema científico, termologia. Vamos lá? Então, a primeira representação aqui que eu gostaria de mostrar a vocês é a questão aí da temperatura. É a medida do grau de agitação das moléculas. E agora eu vou chegar bem pertinho da tela e vou... O que é que eu vou mostrar a vocês? Eu vou mostrar aqui a representação, como é que essas moléculas, elas se agrupam, como é que elas, o que é que acontece com elas quando elas se agitam, né? E como é que a gente consegue ver essa observação dessa organização das moléculas. Então agora eu vou bem pertinho da tela apontar cada uma dessas etapas. E aqui eu escolhi a mudança de estado físico, ou seja, o estado físico da água, para representar aqui a questão da temperatura. Observem, aqui eu tenho uma representação, as moléculas bem unidas, representando aqui, olha, a temperatura baixa. E aqui o exemplo que nós temos é o gelo, a água no estado sólido. Então é assim que ela se arruma, né? Ela se agrega, elas, né, se unem. Então elas estão aí numa temperatura baixa. Agora eu tenho uma temperatura média, que representa o líquido, ou seja, a água, aquela água que a gente bebe, a água que está saindo aí das torneiras, a água do nosso banho. Vejam que ela está numa agitação média. Não está tão juntinho como o caso aí da temperatura baixa. Mas também, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês a temperatura alta, que é uma agitação total. Então, na temperatura média, a representação aí do líquido, a água no estado líquido, ela está aí, olha, nessa organização. E na terceira etapa, a temperatura alta, a questão aí do vapor, né? A água aí no estado de vapor. Vejam que além de estarem em agitação, professora, como é que a senhora percebe que através do desenho está em agitação? Olha a sombra, como se essas moléculas estivessem o tempo inteiro aí sendo agitadas, não é isso? Então essa representação aqui poderia ser o gás ozônio, formado aí por essas duas bolinhas, representando aí 2 átomos de oxigênio. Então elas estão em grande agitação, né? Então a gente observa aqui, e aqui eu trouxe também para vocês uma tabelinha, que eu acredito que vai facilitar essa compreensão. E eu utilizei símbolos matemáticos, a questão aí do maior que e do menor que. Veja o que acontece. Maior agitação térmica, olha o que acontece aqui, ó, temperatura mais alta. Menor, olha aí a questão aí do sinal de menor, menor agitação térmica, temperatura mais baixa. Então aqui através, né, dessa representação e desse quadrinho aqui, eu consigo mostrar a vocês que a temperatura, né,
ela é a medida do grau de agitação das moléculas. Ora, elas não estão agitadas, que é o caso aí da temperatura baixa, elas estão aí, né, paradinhas. Ora, elas estão, né, apenas deslizando, e ora, elas estão em tremenda agitação, representada aí pela temperatura alta, a questão aí do vapor, a questão do gás. Vejam que interessante, pessoal. Mas nós temos mais informações aí. E agora é a questão do calor. E aí a gente vai ver primeiro o conceito de calor e depois eu volto a mostrar mais uma vez o que eu trouxe para a gente representar aí o calor. Leiam comigo. Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura. Estão vendo aí esse conceito? Então vejam o que está acontecendo. E agora eu vou voltar para a telinha de novo, porque eu quero mostrar aí essa questão das xícaras de café, né? Então venham aqui comigo. Então nessa caixa eu tenho uma xícara, que é a xícara A, e veja que essa representação aqui está me dizendo que esse café está quente. Esse, como não aparece, né, esse vaporzinho, essa representação dessas linhas, ele está frio. Olha o que o conceito de calor vai me dizer. Se eu pegar essas duas xícaras, aqui está muito quente e aqui está em temperatura ambiente, e colocar dentro dessa caixa, olha o que vai acontecer. O calor, né, que está aí no aquecimento dessa xícara, ele vai transitar. Por isso que diz que é uma energia térmica em trânsito e vai ajudar a aquecer. Então, é bem interessante isso. Vamos dar um outro exemplo, que eu trouxe aí uns bonequinhos para a gente também ver isso. Quando alguém que está com muito frio chega junto da gente, o que é que acontece? Se fica bem coladinho, abraçado, daqui a pouco a gente está dizendo que está com frio também, porque também está passando essa energia térmica. A mesma coisa é alguém que está muito quente, não é? Depois do intervalo, eu acredito que muitos de vocês, sai de perto de mim, tu está muito suado, tu está muito quente. Você já está com calor. Se ficar com alguém com muito calor junto de você, vai aumentar mais ainda, porque essa temperatura aí, né, esse calor, ou seja, essa energia térmica, ela vai transitar e aí a gente vai ver que isso só acontece devido à diferença de temperatura. Então aí é a questão do conceito, né, de calor que eu quero apresentar para vocês. Mas vamos continuar. Eu prometi a vocês que nós íamos ver o conceito de termologia. Coloca aí bem grande esse textinho para a gente fazer uma leitura do que é termologia. Observaram, pessoal, o que é termologia? Leiam comigo agora. Vamos lá? É a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou às mudanças de estados físicos em corpos que recebem ou cedem energia. Eu vou mais uma vez aí mostrar por parte esse conceito. É a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou às mudanças de estado físico. E aí, esses corpos, eles tendem a receber ou a ceder energia, né? Então, é isso que a termologia apresenta para a gente em forma de conceito. Continuando, eu trouxe para vocês, né, um recorte que vai mostrar a sensação térmica de Recife. Essa pesquisa foi feita ontem, né, mas eu tive assim, o cuidado de trazer, né, a questão da temperatura para hoje. Vejam que, neste quadro, eu tenho os dados de quarta até a próxima quarta. E aqui, o que é que eu tenho? Aqui está me dizendo que 29 graus Celsius em relação aí à temperatura, mas eu vou ver também a questão desse gráfico. Eu vou agora apontar para o gráfico. Vou ficar aqui bem pertinho dele para poder apontar, para vocês verem comigo a variação aí de temperatura. Vamos lá? Estou aqui pertinho da tela para apontar o gráfico. Vamos lá, pessoal? Olha, então vejam que nós tivemos durante essa semana, né, uma variação. Nós tivemos aqui, olha, alguns dias com a temperatura mais amena. Mas, gente, essa temperatura vai subir. E lá para terça-feira ela começa também, mais uma vez, a baixar. Mas o final de semana, olha o que está apresentando. Então, através
Informação é que a gente consegue, né, ouvir dos meios de comunicação, né, da questão aí tanto do jornal falado como do jornal escrito, essas informações, que tem sim a sua variação. Porque isso aqui, gente, são fenômenos naturais. E aí existe uma previsão. É o que às vezes muita gente quer que isso seja exato, mas isso é uma previsão. É previsto isso, mas se tiver algum outro fenômeno que interfira, esse resultado aí, claro que vai ter que oscilar, ok? Vamos continuar. E aí a gente vai conversar um pouquinho, falando do calor, vamos falar do calor do nosso corpo. Como identificar uma pessoa com febre. Então aí a gente tem, né, uma criança, que um adulto está aí colocando a mão na testa, mas tem também uma jovem, né, que também pode estar identificando pelo calor do corpo. Então aí seria uma forma. Mas será que essa é a forma segura? Só ver que o nosso corpo está quente? Imagina que você veio caminhando na rua num sol intenso. Então quando chegar em casa, alguém tocar na sua testa, pode até dizer que você está com febre. Mas para isso, gente, o que é que nós temos? Nós temos um instrumento, um aparelho utilizado para realizar a aferição da temperatura, que é o termômetro. Então, através do termômetro, nós temos aí esse dado, essa informação mais precisa. Não é isso? E aí a gente vai ver que existem vários tipos de termômetro. Esse termômetro que está aqui bem grande na tela, ele faz parte, não é, do nosso dia a dia, a partir aí da questão aí da Covid, né? Porque aí em alguns lugares estavam o tempo inteiro tentando ver aí a nossa temperatura para entrar nos ambientes, para frequentar os espaços, e também o termômetro comum, que a gente pode ter em casa, né? E ter muito cuidado, porque não é instrumento de brincadeira, deixa os adultos, né, aferirem, é muito importante isso também. Mas aí tem um texto, vamos ler comigo? O aparelho utilizado para aferir, ou seja, medir a temperatura do corpo é o termômetro. Existem diversos tipos de termômetro, sendo o mais comum é o termômetro clínico, composto, na maioria das vezes, por mercúrio ou álcool. Então, aí nesse termômetro que está na parte superior, a gente percebe, né, a questão de um líquido que ele vai e volta de acordo aí com o aquecimento ou resfriamento. Esse líquidozinho prateado é a questão do mercúrio. É um metal em estado líquido. A gente pode dizer líquido, mas em alguns livros a gente começa a ver que ele é chamado também de um estado de plasma, né? Ele não é tão líquido quanto a questão da água. Ele apresenta aí uma densidade. Mas vamos continuar. Aqui nós temos uma representação dos tipos de termômetro. O clínico, o termômetro que às vezes a gente vê na rua, né? E aqui é um termômetro de gás. Vamos continuar? Aqui eu tenho a representação de temperatura. O termômetro ele pode ser encontrado em 3 escalas. Então aí a gente vê a questão aqui no Brasil, a representação aí em Celsius. Mas aí a gente vê em outros países que apresenta também outro tipo de unidade, ou seja, apresenta outra nomenclatura, não é isso? Mas o que é que nós temos em relação aí a essas escalas? Então aí nós temos as escalas termométricas em relação ao representação em Celsius, que é o nosso caso, o ponto de fusão, né, que a gente vai falar aí da evaporação, é a questão aí do aquecimento, e o ponto de ebulição, a questão aí que eu coloquei no início, aquela panela fervendo. Então eu vejo a questão do gelo derretendo, né, ou o gelo saindo desse estado muito frio, passando aí para o estado líquido, que antes ele estava no estado sólido. Então aqui eu tenho a questão aí da fusão, essa passagem de estado, em relação aí, e eu estou chamando a atenção mais, embora coloquei os outros, mas chamando mais a atenção da representação aqui no Brasil. Então, são essas representações em escalas. Então, no nosso caso, a gente está observando sempre que a gente vê essa representação dessa pequena bolinha aí, falando de grau, e a letra C maiúscula em relação aí a graus Celsius. O que é que nós temos mais? Gente, tudo isso, né, só foi possível graças a Galileu Galilei em 1597.
a questão aí da primeira representação de um instrumento para aferir a questão da temperatura, medir a temperatura. E aqui a gente tem uma representação bem simples, como era. Então, existe aí um líquido dentro desse reservatório e como se fosse um tubo, né? E esse tubo aí, olha, até lá em cima, onde como se na parte superior ele tem mais uma questão aí de um reservatório desse líquido. E à medida que esse material que ele montou, que Galileu Galilei montou, diante do aquecimento, esse líquido passava por esse tubo. Então, veja que era como se fosse um canudo. E aí, ele começa a trazer para a gente, através, né, do termoscópio, esse instrumento, né, muito simples, muito rudimentar ainda, mas ele mostrava que era possível, né, aferir, medir a temperatura do ambiente. Então, mais uma vez, né, o nosso grande Galileu Galilei, aí, nos seus estudos, vamos dizer assim, no seu conhecimento e tendo essa capacidade de difundir, de distribuir esse conhecimento para toda a sociedade. Então, a partir dele é que foram evoluindo aí os vários tipos de termômetro. Continuando, a gente vai falar aí de agora muito simples, né? É a questão aí do calor. Coloca essa tela bem grande para a gente fazer a leitura desse texto. E aí eu trouxe a questão do fogão. E aí vem a questão aí, cuidado, pessoal. Quando estiverem aí, olha, mexendo alguma coisa aí no fogão, se tem criança perto, se tem animais de estimação, quem é que está por perto, se você vai transportar uma panela quente do fogão até a mesa. Então, tudo isso vale cuidado. Evitar você, meu aluno, minha aluna, de estar correndo na cozinha, principalmente quando a mãe vai servir, não é? Um alimento que muitas vezes vai trazer bem quentinho do fogão direto para a mesa, como feijão, uma sopa. Mas vamos para o conceito. O calor, né? Chamado aí também de energia calorífica, é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura a outro de menor temperatura, quando há diferença de temperatura entre ambos. Então, quando eu tenho aí um corpo, né, que a gente vai dizer que está em temperatura ambiente, e o outro que está com a temperatura mais elevada, que está aquecido, então esse trânsito vai acontecer do mais quente para o mais frio. Então, essa é a representação aí que a gente tem de calor e o meu recadinho que eu dei a vocês a respeito aí do fogão. Vamos para mais informações? Aí a questão da calorimetria, né? Trazendo aí um conceito da física, ó. É a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica, devido à diferença de temperatura entre os corpos. Então, além de calor, a gente está aí diante de um novo conceito. Então, esse transitar, essa troca de energia térmica, ela na física é chamada de calorimetria. É um fenômeno, gente. E aí a questão aí de estar transitando essa questão aí do calor. O que é que nós temos mais? Nós temos aí, também existe, olha, uma curiosidade. Sabia que nos nossos alimentos, eles apresentam também uma questão aí de calor? E a questão aí, ó, no sistema internacional, né, a unidade de calor é em joule, representada aí pela letra J. Usa-se também a unidade chamada caloria, não é? A questão aí que a gente vê, esse alimento é muito calórico, esse alimento não é tão calórico. Então, a gente está acostumado a ouvir isso aí. Então, quanto mais calórico, mais gera energia. E o que é que acontece, pessoal? Vou deixar aqui um recadinho, ó. Um alimento muito calórico requer da gente gastar essa energia. E quando a gente não gasta essa energia vai ser acumulada, né? E esse acúmulo vai ser em relação aí à questão de gordura no corpo. Então, essa gordura ela vai ficar armazenada e quando a gente precisar de realizar aí atividades que precise de mais energia, a gente vai ter uma reserva. Mas eu acredito que ninguém gosta dessa reserva bem acumulada, não é isso? Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir e aí eu volto com um recadinho para vocês do que é que eu estou sugerindo nesse dia tão especial de hoje.
E aí, professora Cláudia? É isso aí, professora Isabel. Nesse dia especial, nossa aula também passou bem rápido, né, professora? Então, vamos estar aí mais atentos, pessoal, e esperamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal. Então, aí, a minha sugestão de atividade é vocês começarem a observar, não é? Quando a gente está com frio, com quem a gente vai ficar pertinho, porque a gente quer um lençol bem quentinho, não é? E quando a gente está com calor, porque a gente quer ficar com roupas leves. Mas também, além dessa sugestão, dessa observação de tarefa, eu vou convidar vocês hoje, né, para a gente mandar muita energia para os nossos jogadores. O Brasil precisa dessa estrelinha, pessoal. E os jogadores contam com cada um de nós em relação aí a essa energia, a essa agitação, a este calor. Por hoje é só. Aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.